Isso, então, a mesa de abertura. Do primeiro seminário internacional à educação medicalizada, dislexia, TDAH e outros supostos transtornos. Para compor a mesa de abertura deste evento, gostaria de chamar inicialmente a comissão científica. Professora Adriana Marcondes Machado. Ana Cecília Silveira Lins Sucupira. Beatriz Beluso Brando Cunha. Cecília Azevedo Lima Colares, que está aqui. João Eduardo Coim de Carvalho. Lígia de Souza Viegas. Maria Aparecida Afonso Moisés. Maria de Lima Salum e Moraes. Mary Claire Sekel. Marilda Gonçalves Dias Fac. Roseli Fernandes Lins Caldas. E Silvana Tuleski. Então, a comissão científica que deu os pareceres aos trabalhos que estão sendo apresentados, gostaríamos de convidar que sentassem na primeira fileira aqui do auditório. Dando continuidade, a comissão organizadora do evento para compor a mesa do auditório. Vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia, 6ª Região, Maria de Fátima Nassif. Coordenadora da comissão organizadora do seminário, professora Marilene Proença Ribeiro de Souza. Representando também o curso de psicologia da Unip, professor Eduardo Coim de Carvalho. Grupo Interinstitucional Queixa Escolar, GIC, Beatriz de Paula Souza. Chefe de gabinete da Câmara Municipal de São Paulo, Elvio Moisés. Associação Palavra Criativa, Cláudia Perrota. Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Maria Aparecida Moisés. Fórum de Saúde Mental do Butantan, Ariadne Benetton de Campos. Instituto Sede Sapiense, Núcleo de Referência em Psicose e Inclusão, Marilda Almeida. Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, ABRAPE, Beatriz Beluso Brando Cunha. Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo, Labor Union of the Psychologists of the State of São Paulo, Fátima Riane Costa. Vereador Eliseu Gabriel, da Câmara Municipal de São Paulo. E representando o prefeito da cidade de São Paulo, Gilberto Kassab, Tereza Endo. Então, para dar início a essa abertura deste evento, convido a todos a cantarmos o hino nacional. The Brazilian National Anthem. Ouvida do Piranga, nós
abraço forte em teu seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, Brasil, um sonho intenso lá indivíduo, de amor e de esperança permanece. Sem teu famoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, forte, vale, luminoso. O teu amor seja essa grandeza, terra dourada, entre outras línguas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol das mãos, gentil, pátria amada, Brasil. Dando continuidade, então, em nome do Instituto de Ciências Humanas e da coordenação do curso de Psicologia da Universidade Paulista, dou boas-vindas a todos os presentes e expresso a imensa satisfação desta universidade em sediar um evento tão importante como este. Dando continuidade, portanto, gostaria de dar a palavra à coordenadora da comissão organizadora deste evento, Professor Marilene Proença. Bom, boa noite, né, a todos novamente. É uma enorme satisfação nós estarmos aqui nesse grupo que representa, né, a comissão organizadora deste evento, que muito trabalhou, não é, para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite reunidos. Agradecer à UNIP pela acolhida que nos deu para a realização desse evento. Nós tínhamos uma grande preocupação nessa organização quando fomos imediatamente surpreendidos com 2.000 inscritos em um mês de inscrições abertas para esse evento. Isso, evidentemente, que passou a ser um dos temas centrais da organização desse evento, como é que nós poderíamos cuidar para que todos tivessem acesso a todas as palestras, enfim, as conferências, as mesas e as atividades do evento, e organizar de forma mais confortável possível para todos nós. E aí, foi toda essa forma de organização que vocês
have observed, and you are now feeling these 3 days of events. We hope that this minimum structure will be provided so that everybody can be part of this event the best way possible. Because the number of people enrolled was too huge, so we created this channel over the internet. So all the activities that are being held in this auditorium are being transmitted over the cable, of the internet channel virtually, and they're being accessed by the people who are interested or who can follow this event in their own cities and regions. We would like to thank very much the presence of the representative of the mayor of São Paulo, of the House of Representatives, the city of São Paulo, and Fátima Nassif, who came here representing the Regional Council of Psychology of São Paulo. And I'd like to say that we are all very glad to have provided and promote this event, and also would like to thank the 2 international guest speakers, Professor Peter Conrad and Professor Stephen Strauss. And this is the first time they come to Brazil, and we hope that they come back many times, and so that we are able to establish a communication network with our own finds, our works, and this an international link with other colleagues who can add to these researches, so that we are able to build a network of people who believe in the educational objectives and somehow work for a better and more fair society. Thank you very much. Então, como primeira conferência, gostaria de convidar a professora Maria Aparecida Moisés para coordenar. I'd like to ask Professor Maria Aparecida Moisés to coordinate the first speech of tonight, and the other members of the organizing committee. I would like you to invite you to sit on the front row. Em seguida teremos uma apresentação. And then we'll have a presentation. After that, we'll have an artistic presentation of Birimbaus. Bom, eu tenho a honra de ter sido designada para coordenar a conferência de abertura do evento, pelo professor Peter Conrad, given by Professor Peter Conrad, whom I invite to come to our stage and compose our table. Professor Peter Conrad é sociólogo, he's a sociologist, graduated from the State University of New York. He has his master's degree in sociology by the Northwestern University, and he's a PhD in sociology by the University of Boston. É dos grandes teóricos da questão da medicalização, que dos mais conceituados, e que tem contribuído muito para todas as reflexões tem várias menções honrosas. He received many honorable mentions. Back in 1976, he received one for his dissertation. And it was a prize was awarded by the Society of Psychological Studies of Social Issues. In 1971, he received an award, Charles Award in Polish, granted by the Society of the Study of Symbolic Interaction for his extraordinary contribution for the symbolic interaction. His book, Device of Medicalization, com subtítulo bastante provocativo, de maldades à doença. Bad acts to diseases. He's a visitor professor of McMaster University in Canada.
He was the president of the Society for Studies of Social Issues, a Fulbright professor of Queen University of Belfast, and he received the Marcus Stroon in America in 1987. He also received the Eldridge Reader Prize of the American Sociological Association. He received this for distinctive contributions for medical sociology in 2004. In 2007, he received a prize from the Lee Foundation for the recognition of his significant accomplishments along his distinctive career, who showed his continuous devotion to the founders of the studies of social issues, and mainly with the humanist tradition of Alfred Hill and Elizabeth Liebrein. And was a finalist of the Wright Mills Award Society with the book Medicalization of Society. Para todos nós que organizamos For all of us who organized this seminar, it has been a great pleasure to have the availability of Professor Conrad, who immediately accepted our invitation, because he is a reference for all of us who work in this area. Quando comecei a estudar essas questões, to study these matters and these questions in the 70s, one of the main texts that contributed for discussion in my group was exactly a text by Professor Peter Conrad, and he has more and more he has contributed with various books that unfortunately have not been published yet in Portuguese, but they are available in English. And I believe that one of the purposes of the forum is to think about the translation of some of the chapters of his books. I will pass the floor to Professor Peter, because I believe that we are all anxious to hear him. É este? Thank you very much for that introduction, por essa apresentação, que eu entendi uma parte. This is my first day ever in é o meu primeiro dia no Brasil. In fact, I've been here about 8 hours. Faz 8 horas que eu estou aqui. Então, até agora está sendo sensacional. I'm going to talk eu vou falar hoje sobre uma coisa que eu estou interessado há 35 anos. The topic of medicalization was the topic da medicalização, of my PhD dissertation esse tópico da minha dissertação de doutorado em 1976, que acho que foi mencionado, e eu estava bastante envolvido com a questão do TDAH. No caso, eu vou falar do TDAH muitas vezes nessa palestra, então que serão um pouco diferente do que vocês ouviram hoje à tarde, quando falaram sobre as políticas públicas aqui em São Paulo. Eu vou fazer uma abordagem mais ou menos como o Google Earth. Então, nós temos São Paulo aqui, nós vamos mais para cima, mais distantes, de uma forma mais global, observando os conceitos e os problemas da medicalização, um pouco mais distante da dislexia e do TDAH, incluindo TDAH e dislexia. Uma das coisas que as pessoas trouxeram hoje é que o entendimento da medicalização não ocorre apenas nas escolas, como nós discutimos hoje anteriormente, mas é um fenômeno abrangente na sociedade, e eu acredito que seja muito importante entender isso. Os problemas em São Paulo, no Brasil, podem ser diferentes dos problemas que temos nos Estados Unidos, que é de onde eu retirei o meu próprio trabalho, de onde eu desenvolvi, mas as questões globais são compartilhadas, tanto com o que acontece aqui em São Paulo e no Brasil, como o que ocorre nos Estados Unidos e na Europa. Então, eu vou usar essa apresentação em PowerPoint, que está agora ali na tela. Bom, eu não preciso apontar, que bom. Bom, eu vou começar com algumas definições. Bem, medicalização significa tornar médico, quer dizer,
tornar alguma coisa em um problema médico. E de uma forma mais técnica, quando eu quero explicar o que é medicalização, eu digo o seguinte, eu falo como que é um processo onde problemas não médicos, eles são definidos e tratados como problemas médicos, usualmente em termos de doenças ou distúrbios. É importante que eu lhes diga, eu sou um sociólogo médico, então eu olho para a medicalização como um sociólogo olharia para a urbanização, secularização, ou olharia para a industrialização. É um processo social, um processo no qual algumas coisas mudam de um estado para outro estado. Então, por exemplo, de não médico para médico. O meu interesse é o que é esse processo, entender o que é esse processo e quais são as consequências disto. Então, a medicalização não significa que alguma coisa seja necessariamente ruim ou esteja errada. A gente pode pensar que a medicalização, por exemplo, da epilepsia, muitos de nós vamos concordar que a epilepsia é um problema, é um distúrbio, é um problema neurológico, mas os relatos históricos de como se tornou isso, porque quando a gente observar no início do século XX ou do século XIX, nós veríamos descrições que nós chamamos de epilepsia como se fossem pessoas que fossem possuídas pelo demônio ou pessoas que tinham a doença sagrada. Então, quando se fala na medicalização, agora falando da epilepsia, ou falamos do TDAH, nós falamos que o resultado pode ser um pouco mais... Pode haver algum desacordo com relação a isso, mas o processo pode ser estudado da mesma forma. Nos Estados Unidos, eu acredito que seja claro, pelo que eu ouvi hoje à tarde, que no Brasil, a principal preocupação com relação à medicalização é a supermedicalização. Todos nós concordamos que muitos problemas se tornaram medicalizados e nós não gostaríamos de voltar no tempo e tirar essa medicalização. Isso é importante que a gente entenda. A medicalização, às vezes as pessoas usam a palavra medicalização como se significasse algo ruim, mas não necessariamente significa algo ruim. Uma das minhas preocupações com relação a isso é que em muitos casos, houve uma supermedicalização. Então, tanto no termo, pessoas que foram medicalizadas, mas o meu ponto de interesses é o número de categorias. Se vocês derem uma olhada aqui, nós temos diagnósticos sérios. Eu vou mencioná-lo para vocês de forma que ele possa ser traduzido. Antes de 1970, nós pensávamos também no diagnóstico de medicalização como coisas como alcoolismo, disfunções mentais, também envelhecimento, homossexualidade, nascimento de crianças e hiperatividade, que é o antigo nome para o TDAH, menopausa e reprodução. Então, esses eram problemas que considerados como médicos antes de 1970. Mas olhando para a segunda lista, esses são os problemas que, quando eu dou meu curso de sociologia, a primeira vez que eu fiz isso foi em 1971, nós não incluímos a maior parte dessas doenças como sendo problemas médicos. E esse é o problema de você medicalizar nos últimos 40 anos. E esses números são muito altos. Eu acho que vamos ler essa listinha aqui: obesidade, anorexia, a TDAH adulto e também a disfunções de aprendizagem, a doença de Alzheimer, infertilidade, PMS, como síndrome pré-menstrual, ansiedade e humor, OCD, que é a disfunções de obsessividade e disfunções... Bom, eu acho que não vou ler toda essa lista aqui, mas abuso sexual, também disfunção de ereção, perda de cabelo, diferenças de gênero, etc. O ponto aqui é que nós não queremos somente colocar essas novas doenças, mas é simplesmente uma questão de colocar definições de medicalização. Nós queremos só mostrar como esse fenômeno é tão vasto. Vamos falar um pouquinho sobre as características da medicalização. Falando sobre medicalização, a principal questão é a definição. Como um problema é definido,
E principalmente na questão de diagnóstico, se ele é uma síndrome, se é uma doença. Então, o meu interesse, na verdade, é como alguma coisa pode ser categorizada como sendo realmente uma disfunção e quais são as consequências de classificá-la de determinada forma. As questões estão claramente baseadas no que pode ser definido como sendo uma doença ou uma disfunção. Há graus também de medicalização. Eu costumo dizer que há problemas que são clinicamente medicalizados e há fenômenos de algumas condições que são completamente medicalizados e há outras condições que são difíceis de serem medicalizadas. Um exemplo, por exemplo, nos Estados Unidos, o nascimento de crianças, ou os partos, tinha uma forma em que nós tínhamos os partos naturais e, basicamente, ele pode ocorrer simplesmente sem intervenção médica e o parto de 200 anos atrás era feito de uma forma totalmente diferente, sem medicalização. Por outro lado, nós temos outras, por exemplo, o vício sexual, que 8 tipos de disfunções que são medicalizadas de uma certa forma. E são parcialmente medicalizadas também. O meu ponto nessa questão é que há graus de medicalização e nem tudo pode ser completamente medicalizado. Algumas coisas que podem ser moderadamente medicalizadas, por exemplo. Uma vez que meu interesse está basicamente nas categorias da medicalização, ou como as coisas são medicalizadas, eu tenho também o interesse no fato de que algumas categorias podem ser ampliadas ou, às vezes, também contraídas. Por exemplo, eu tenho alguns exemplos aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Uma delas é um dos temas dessa conferência, que é sobre o TDAH. Quando eu estudei esse transtorno, principalmente a hiperatividade, que tinha um outro nome antes, que era a disfunção cerebral, na década de 70, quando falávamos disso em crianças de 7 a 12 anos de idade, hoje nós temos adolescentes com TDAH e nos Estados Unidos, não tenho certeza se isso acontece também nos Estados Unidos, mas nós temos o TDAH adulto. Então, alguém também sugeriu que haveria um diagnóstico de TDAH em adultos nos Estados Unidos, mas quando eu falar sobre a minha outra apresentação, nós vamos falar sobre um pouquinho mais desse aspecto. Mas vocês podem ver como a categorização que antes era aceita para o TDAH incluía não somente crianças e adolescentes, hoje nós temos adultos. Nos Estados Unidos, nós temos casos em que as crianças já têm um diagnóstico de TDAH e recebem medicalização para isso com os 2 anos de idade. E, normalmente, são medicamentos ruins. Outro exemplo disso eu não sei qual é o termo brasileiro para isso, mas eu tenho certeza que existe um termo em português para isso, que é uma disfunção pós-traumática. Essa é uma disfunção, que foi primeiramente descrito com a volta dos veteranos da Guerra do Vietnã. Eles demonstravam sintomas de ter sonhos ruins, de ter pesadelos, ou também medos que eles demonstravam durante a noite. Isso é muito comum nesses veteranos. E o que aconteceu nos últimos 30 anos foi uma ampliação desse tipo de traumatismo, ou desse tipo de disfunção, em pessoas também que sofriam violência ou vítimas de outros tipos de agressões, ou também pessoas que passaram por um terremoto, ou por um vulcão. Então, o meu ponto aqui não é tentar julgar se uma coisa é realmente uma disfunção pós-traumática ou não. O que eu gostaria de dizer é que, em termos de categoria, eu sou um sociólogo, não sou um cientista. Então, eu não estou tentando simplesmente julgar o que é uma disfunção ou não. Mas a questão é como é que você classifica isso e que consequências isso vai ter. Existe realmente uma grande ampliação em relação ao que um termo pode significar. Também o médico discutiu muito essa questão de medicalização e
Ele era um médico que estava em emergência naquela época. Perdão, é ela. E ela disse, o que é o TDAH na verdade? Para um médico, esse é um termo muito útil para utilizar, porque isso me mostra o que fazer. Mas às vezes a medicalização, como um tipo, ou como uma questão bastante prática, de um ponto de vista biológico, ou nesse caso também podemos ter a disfunção pós-traumática, você pode ampliar o conceito desse termo para poder incluir isso em outras categorias. Eu só vou mencionar outra doença aqui, que é a hipertensão ou pressão alta. A hipertensão, nós todos concordamos que, bom, pelo menos a maior parte dos médicos concorda que a pressão alta é um fator de risco para doenças cardíacas, também derrames, e pessoas com hipertensão normalmente tomam remédios. Mas a questão nisso é quando é que a pressão está realmente alta? Nos últimos anos, normalmente, as pessoas começaram a se medicalizar quando eles já tinham 40 anos de idade, mas alguns cardiologistas, não todos, começaram a tratar algo que eles chamavam de pré-hipertensão. Então, eles começavam a tratar as pessoas com acima de 110. Então, está ampliando, na verdade, o conceito da categoria. E, na verdade, essa é uma outra forma como você faz a medicalização através de categorias ampliadas. Por isso é importante também a gente organizar muito bem tudo isso. Mas se você quiser diminuir esse limiar, essa limitação, como é que você pode fazer isso? Eu acho que nós temos também que diminuir um pouco essa definição, essa categorização. Mas há outros. Eu sei também que muitas pessoas nessa sala vão concordar comigo. Bom, espera um pouquinho. Se a gente está medicalizando algo que tem abrange uma grande quantidade de comportamentos. E os números, na verdade, tornam todas as coisas muito mais organizadas, mas também nós temos que pensar em outras formas de ampliar as categorizações. O próximo ponto da categorização é que nós temos muito envolvimento médico, e esse envolvimento é muito variável. Quando eu estudava medicalização, não havia muitos sistemas educativos para poder fazer isso como nós temos hoje. Mas eu vejo a medicalização muito mais como algo que está entrando cada vez mais no sistema médico e está mudando a forma como nós pensamos em doenças de saúde. O que eu descobri é que existem problemas diferentes com diferentes envolvimentos médicos. E a maior parte do envolvimento dos médicos, hospitais, etc., chega a um determinado ponto, mas para um outro tipo de medicalização, o envolvimento é completamente diferente. Eu acho que provavelmente isso também já aconteceu aqui no Brasil. Os Alcoólatras Anônimos é uma organização que também existe nos Estados Unidos. E se vocês olharem a história do alcoolismo, pelo menos nos Estados Unidos, na Europa também é a mesma coisa, e tenho certeza que aqui também, a questão toda do alcoolismo é que está se tornando medicalizado e a medicalização está se tornando um fator principal entre os alcoólatras anônimos. Eles desenvolveram a ideologia de que o alcoolismo é uma doença crônica, e a única forma de tratá-la, para que as pessoas possam ficar sóbrias, de forma que eles não bebam mais álcool, é porque ela é uma doença crônica, é através da medicalização. Então, isso foi muito bem aceito, primeiramente, pela comunidade de tratamento de alcoolismo, principalmente até a década de 60, e finalmente, quando o dinheiro começou a ficar mais disponível para o tratamento de alcoolismo para os médicos, aí sim os médicos falaram, vamos tratar todas essas pessoas e vamos colocá-las nos hospitais, vamos ajudá-los.
e vamos ajudar com o sistema médico. E isso começou na década de 70, foi somente na década de 70 que os médicos começaram a se realmente engajar mais nesse tipo de tratamento. E aí surgiram os centros de tratamento de alcoolismo, mas o alcoolismo é uma das disfunções mais medicalizadas, principalmente que tem uma consequência comportamental, mas na verdade você não precisa de médicos envolvidos na medicalização disso. E o que eu ouvi hoje à tarde, por exemplo, sobre professores nas escolas e mesmo legisladores se envolvendo na medicalização de outras capacidades ou deficiências como a dislexia, na verdade, nós temos uma grande quantidade, um grande nível de envolvimento dos médicos, na verdade, não é necessário. E, na verdade, nós temos aqui um movimento bidirecional. Nós temos os médicos e a desmedicalização do outro lado. E eu posso passar para vocês dezenas e dezenas de exemplos de medicalização, só para vocês terem uma ideia. Mas a questão é quantos vocês podem pensar em exemplos de desmedicalização. E 3 ou 4 categorias hoje já podem ser consideradas como desmedicalização, e nós temos um grande horizonte de desmedicalização, de medicalização e muito pouco para desmedicalização. Homossexualidade, por exemplo. Até a década de 60, sempre nos Estados Unidos, eu estou falando, a homossexualidade era considerada uma doença psicológica, às vezes era só uma doença, e os homossexuais eram considerados pessoas doentes e iam para psiquiatras para serem tratados. Mas nós tínhamos o DSM, que era um manual médico da Associação de Psiquiatria, e a homossexualidade era listada nesse manual como uma doença. E depois, na década de 60, e na década de 60, houve muita mudança social nos Estados Unidos. Nós tivemos o movimento dos direitos civis, nós também tivemos o início do movimento feminista, o começo da guerra do Vietnã, e também nós tivemos aquele movimento da liberação gay, e foi um movimento que começou a tentar lidar com os vários tipos de estigmatização e mesmo até leis contra os homossexuais, leis que eram chamados como crimes contra a natureza. Mas o que é interessante aqui é que na década de 60, o movimento de liberação dos gays também e a Associação de Psiquiatria realizaram algumas sessões científicas para poder... a Associação de Psiquiatria queria dizer que os homossexuais deveriam ser heterossexuais, e a comunidade disse, olha só quem é que está fazendo pressão aqui. Olha só o que a Associação de Psiquiatria está fazendo conosco. E depois nós tivemos o presidente da Associação de Psiquiatria que se expôs muito nessa questão, e para encurtar a história, a Associação de Psiquiatria em 1973 votou numa grande sala como essa aqui. Eles fizeram uma votação e eles disseram, todos vocês que acham que homossexualismo é uma doença, votem aqui. E outros acham que não é, então levante a sua mão agora. E hoje a homossexualidade não é considerada doença. Mas se vocês acham que a gente pode classificar uma doença dessa forma, simplesmente votando, não é realmente a solução. Mas foi por causa disso que a homossexualidade foi desmedicalizada. E, na verdade, ela também foi politizada
como o movimento gay chama isso. Hoje há outros nomes para isso, mas na verdade esse é um bom exemplo. Outro também que eu gostaria de mencionar é, por exemplo, olhando a literatura médica e científica da década de 80, vocês verão uma grande quantidade de literatura profissional sobre a masturbação considerada como doença. Há dois tipos de doenças. Uma é chamada de onanismo e a outra é chamada de insanidade masturbatória. É uma masturbação que deixa a pessoa maluca, louca. Já pensamos em muitos artigos médicos, como todos vocês devem achar. É claro que eu não tenho que mencionar todos eles, mas a masturbação hoje não é mais medicalizada. Mas a questão que é interessante é que, por um período de 30 ou 40 anos, a masturbação foi medicalizada. E eu pergunto aos meus alunos, de vez em quando, o que vocês acham que 50 anos se a gente olhar, daqui a 50 anos, olhar para 2010, qual será a masturbação de 2010? O que nós vamos olhar em 2060? Bom, eu não vou estar aqui, mas alguns de vocês estarão. Então, o que seria considerado como uma masturbação desse ano? Eu não estarei aqui. Ou seja, quando a gente olha 50 anos atrás, o que eles estavam pensando? O que eles achavam? Porque hoje a gente olha para trás, em 1880 até 1910, essa época onde a masturbação era uma doença, o que eles estavam pensando? O que eles achavam disso? Então eu fico pensando daqui para frente, daqui a 50 anos, olhando para nós. Infelizmente eu não vou saber o que as pessoas vão pensar no futuro sobre o nosso presente. Bem, eu vou mudar um pouquinho o rumo aqui, vou falar dos mecanismos da medicalização, aqueles fatores importantes que estão realmente levando à medicalização. Então, como eu disse, mais uma vez, meu ponto de vista é aquele amplo, de cima para baixo, e veja, começa a partir dos Estados Unidos, na minha opinião, aqui, mas eu vou falar dos primeiros mecanismos que deram origem até os últimos 20 anos atrás. Aí o que eu chamo de mecanismo de mudança. Os primeiros mecanismos foram a profissão médica, concursos de organizações ou interprofissionais e movimentos sociais. Então, a profissão médica certamente está envolvida com a medicalização. Um exemplo clássico é a medicalização do parto. Se nós olharmos há 100 anos atrás, um pouquinho mais de 100 anos, ou um século, eu acho que é uns 110 anos atrás, nós vamos descobrir o seguinte, que a maioria dos bebês nasciam em casa com parteiras. Agora, nos últimos 100 anos, o parto se tornou um ponto crítico para ser medicalizado. Isso, a profissão médica, isso foi uma colonização dos médicos. A gente chama de colonização, os médicos queriam dominar o mundo. Nesse caso, sim. Basicamente, os médicos desenvolveram uma organização ampla que, essencialmente, nos Estados Unidos, ela acabou assim, eliminando a profissão de parteira. Praticamente não existem mais parteiras nos Estados Unidos, e a profissão médica também contribuiu para a medicalização da TDAH ao longo desse século. E no caso das organizações interprofissionais, eu vou mencionar, por exemplo, que às vezes nós temos problemas na nossa sociedade. Por exemplo, pessoas que são viciadas em drogas. A quem pertence esse problema? São problemas jurídicos, são problemas... As pessoas criminais precisam ir para a cadeia ou precisam ser tratados com o médico. Então, é um problema que precisa ser medicalizado, enfim, com outras drogas diferentes daquelas que a pessoa está viciada. É difícil dizer.
Então, existem umas batalhas entre diferentes organizações e isso acaba terminando na medicalização. E finalmente, eu falei dos movimentos sociais. Eu falei um para a medicalização e um para a desmedicalização. Então, o alcoolismo, por exemplo, houve um movimento social fora da profissão médica. E, por exemplo, na desmedicalização, nós tivemos um movimento dos direitos dos gays. Então, como eu já mencionei anteriormente, a questão da desmedicalização, eu vou falar agora dos mecanismos de mudança da medicalização. Nós temos o que eu vejo como muito diferentes, ou tipos muito diferentes de motores de medicalização que eu estava falando. Eu vou mencionar os 3 primeiros aqui. A biotecnologia, especialmente a indústria farmacêutica e também a genética. Em segundo lugar, os consumidores. E terceiro, um cuidado administrado. Eu estou falando isso na indústria de seguro-saúde. Nos Estados Unidos ainda é comandada pelo governo, uma boa parte. Então, a biotecnologia e a indústria farmacêutica, como vocês podem ver em alguns exemplos que eu vou apresentar mais tarde nessa palestra, a indústria farmacêutica foi muito preponderante na medicalização de diversos tipos de problemas. Por exemplo, eu vou apresentar 2 casos daqui a pouco, mas só para vocês terem uma ideia, as indústrias farmacêuticas não são um componente neutro, de forma nenhuma. Eles são muito envolvidos na criação de distúrbios, ou pelo menos eles amplificam o conhecimento desses distúrbios para poder tratar. Então, anunciam os tratamentos desses distúrbios, desenvolveram ou criam, descrevem o problema e fornecem o tratamento. Então, eles estão intrinsecamente envolvidos. A indústria farmacêutica é uma das indústrias, uma das 2 mais lucrativas indústrias dos Estados Unidos, e eu acredito que eu tenho uma irmã que sofreu de depressão, 5 crises, e ela sofreu durante 5 anos. E nos últimos 30 anos, ela sobreviveu com umas drogas, foi medicalizada. Mas como muitas pessoas estão sendo tratadas com diversos tipos de depressão, e a indústria farmacêutica acaba trazendo outros problemas ao tentar solucionar. Então, cria anormalidades, entre aspas, que devem ser tratadas, que não necessariamente deveriam ser vistas dessa forma. Enfim, há diversos casos. E com relação à genética, também gostaria de dizer umas palavras. O potencial da genética para a medicalização é amplo, é enorme. Nós ainda não atingimos todos os estágios onde a genética será um grande, importante ator, nesse caso, para a medicalização. Ainda não é tão forte quanto a indústria farmacêutica. Com relação aos consumidores, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas nos Estados Unidos, é claro, não posso falar sobre o Brasil, não tenho conhecimento sobre o Brasil, mas nos Estados Unidos a medicina se tornou, os remédios se tornaram um produto de consumo. Nós temos uma versão extrema que é a medicina cosmética, mas nós, como consumidores, consumimos medicina e medicamentos. Nós temos uma coisa nos Estados Unidos que vocês não têm no Brasil. Vocês têm muita sorte. Uma coisa que a gente chama de anúncio ao consumidor, anúncio dirigido. Então, o Congresso, em 1997, deu autorização a 2 empresas para fazer propagandas na televisão, desde que eles mostrassem os efeitos colaterais. Então, muitos remédios são anunciados na televisão, por exemplo, de Viagra, T-Selection, enfim, diversos tipos de drogas são anunciadas. E com isso, depois de ser anunciado, aparece uma mensagem: pergunte ao seu médico se Viagra é bom para você, pergunte se Levodopa é bom para você, ou seja, levando o paciente a virar um consumidor. Ele chega para o médico e diz: doutor,
doutor, Viagra é para mim, ou Adderall, esse remédio é para mim? Então, essa pesquisa, inclusive, existe uma pesquisa que mostra que os pacientes que pedem medicamentos pelo nome, muito mais provavelmente eles receberão uma receita para esse remédio. E as pessoas que não... na verdade, se a pessoa não pede pelo nome, ela vai receber uma medicação, embora não seja aquela. Ou seja, cada dia mais os pacientes estão se tornando consumidores medicalizados. E com relação aos cuidados gerenciados, ou seja, a indústria de cuidados, eu acredito que a questão é a seguinte: ao fornecer alguns tipos de tratamentos, de diagnósticos, que nós temos determinados tipos de tratamento, eu costumo dizer o seguinte: eu acredito com relação aos limites da obesidade como uma doença, não como um fator de risco, mas como uma doença em si mesma, a obesidade, como é medicalizada. Nós somos limitados, porque a indústria dos seguros, por exemplo, do seguro-saúde, não paga pela operação do balão intragástrico, por exemplo. Eu pensei que eu estava certo, porque muitas vezes, como sociologista, às vezes eu faço umas previsões aí, mas cerca de 4 ou 5 anos atrás, a Medicare, que é uma das maiores empresas de seguro-saúde dos Estados Unidos, ela está desde 1965, mas e as pessoas que têm mais de 65 anos e têm obesidade como doença, eles pagam por esse bypass gástrico, por instalação do balão intragástrico. Então, nesse caso, essas empresas de cuidados médicos e de seguro-saúde, elas têm uma limitação, por um lado, mas, por outro lado, elas fazem a medicalização de coisas como a obesidade sem muitos limites. E, finalmente, o papel dos médicos, eles estão se tornando cada vez mais guardiães. Então, ao invés de eles serem o principal motor, os principais fornecedores dos tratamentos médicos, na verdade, eles estão se tornando apenas guardiões e observando. Bom, aqui é um resumo de um texto que eu escrevi para os meus estudos de doutorado, e nós consideramos, no ano 2005, qual foi o custo da medicalização de todos esses distúrbios, 12 distúrbios. O custo desses distúrbios no nosso orçamento de saúde, o nosso orçamento de saúde é enorme, é 16% do PIB. Então, quer dizer, 16% do PIB em custos de saúde. Então, provavelmente há muito desperdício nisso, embora muitas pessoas, nem todo mundo seja medicalizado, mas essas despesas são altíssimas por diversas razões. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu gostaria de saber qual é a porcentagem dos problemas que são medicalizados. Então, eu queria saber isso. Na verdade, 3,9% desses 16%, o que não era muito, mas era muito mais do que para uma doença como câncer, por exemplo, mas era uma coisa exagerada, esmagadoramente exagerada, mas, enfim, era muito caro. Eu também disse que eu ia falar sobre as consequências da medicalização. Eu vou falar 2 tipos de consequências. Das minhas primeiras pesquisas em medicalização, é o que vocês podem ver aqui. Nós falamos do lado brilhante, do lado claro e do lado escuro, ou seja, do lado bom e mau da medicalização. Então, isso começou com o meu trabalho com TDAH. Quando eu escrevi esse artigo, eu fiz uma análise histórica de cinco casos do desenvolvimento das categorias de medicalização. Então, eu estudei a medicalização e quero dizer que o que parece ser os lados bom e mal da medicalização. Então, do lado bom, a medicalização se tornou humanitária.
Para dar um exemplo, é provavelmente muito mais humano tratar alguém de alcoolismo, por exemplo, como uma doença, do que colocá-lo na prisão porque bebeu em público. E também nós estendemos o papel do doente, ou seja, a pessoa é legitimada por seu distúrbio, ou seja, ela está doente. Vamos pensar então no alcoolismo. Se uma pessoa sofre de alcoolismo, nós dizemos que ela é doente, nós não a culpamos por isso. Olha, a pessoa não pode evitar isso desde que a pessoa coopere com o seu tratamento. Então é o papel do doente, na verdade. Também a medicalização tende a ser otimista. Por exemplo, os médicos podem fazer algo que pode realmente ajudar a pessoa. Quando parece que ocorreram alguns milagres médicos ao longo dos anos, mas, enfim, aconteceram para viciados em ópio ou pessoas que sofrem de TDAH. Então, existe um otimismo de que se possa curar certas doenças e reduz a culpa. Isso reduz a culpa ao se medicalizar alguma coisa. E também pode ser mais eficiente algumas vezes para algumas intervenções específicas. Bom, esse é o lado bom, o lado do médico. Mas tem o lado ruim também. Bom, eu vou falar um pouco disso. Bom, do lado ruim, ele desloca a responsabilidade. Na minha pesquisa sobre os problemas, diz o seguinte: se a pessoa está agindo de uma certa forma, qual seja o comportamento da pessoa, ele desloca a responsabilidade, ele tira a responsabilidade da pessoa, porque diz, talvez tenha um distúrbio mental, ou ser um problema de desequilíbrio hormonal ou químico, enfim, remove a responsabilidade da própria pessoa. Então, esse é o outro lado de reduzir a culpa. Então, é uma situação muito complicada. E também assume uma neutralidade moral. Então, nós temos as categorias médicas são moralmente neutras. Como eu disse, a masturbação no início dos anos 1900 era um crime, era uma doença. Então, um exemplo clássico que eu vou compartilhar, porque é muito dramático. Um artigo publicado em 1851 em uma revista médica muito prestigiosa em New Orleans. Era a revista de medicina de New Orleans, e o artigo fala de que falava de uma doença chamada dopdomania, que não existia, eu não sabia o que era. Era uma doença que foi promovida e só acontecia em algum número de pessoas, os escravos negros. Então, a forma que ela era assim: os negros respondiam aos seus mestres brancos. Então, em casos extremos, você poderia ver que havia valores morais que estavam sendo colocados ali. Isso foi antes da Guerra Civil Americana, onde os escravos foram libertados. Mas eu creio que é importante reconhecer essa dopdomania como uma doença séria. E qual era o tratamento? Bater nos escravos, surrar os escravos, aí tratava a doença de responder para os seus mestres. Um outro exemplo aqui. Não é exatamente uma categoria de doença, mas com relação a noções morais que o médico não aceita. Nos Estados Unidos, até 1920, as mulheres não podiam votar. Então, se você lerem revistas médicas antes de 1920, vão muitos artigos que iam contra o movimento feminista em favor do sufrágio, em favor do voto universal, porque dizia que isso a mulher não podia fazer porque o cérebro ia expandir, ia acontecer algum problema com a mulher. Então, vamos falar das noções morais sendo trazidas à categoria médica. Eu não sei se nós já vimos isso nas categorias de medicalização, mas estou usando exemplos extremos onde a moralidade
interfere nas definições. Uma dominação pelos especialistas, por exemplo, é um lado ruim. Por exemplo, quem vai falar que a criança tem TDAH, o médico, não, o psicólogo da escola diz que sim. Enfim, não é uma briga muito justa, muito equilibrada, porque os especialistas tendem a dominar. Também um controle social médico, eu vou falar um pouco mais daqui a pouquinho. Enfim, esses são... eu disse que eu fiquei muito feliz que eu vi psicólogos discutindo como sociólogos, fantástico. Eu falei hoje à tarde sobre isso, fiquei muito feliz em saber que os psicólogos estavam discutindo como sociólogos, estavam falando de problemas sociais individualizados, como dislexia, individualiza o problema, você fala com a escola, do currículo, você não sabe como vamos ensinar essas crianças, não sei como ensinar essas crianças, mas isso, por exemplo, nos Estados Unidos nós temos as diferenças de aprendizagem ao invés de falar em distúrbios de aprendizagem. Então, o fato de nós termos problemas de ensino. Se eu dissesse para vocês que vocês... Dois exemplos interessantes. Se eu dissesse para vocês, ou perguntasse para vocês sobre quantas pessoas podem me descrever distúrbios de aprendizagem, dislexia, dislalia, disgrafia, enfim, distúrbios de leitura, de escrita. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quantos vocês podem falar dos desordens, dos distúrbios de ensino? Por que a gente não medicalizou os distúrbios de ensino? Pergunta aos alunos, eles sabem quais são os sintomas. Os sintomas são fala monótona, falta de organização mental, mas a gente não medicaliza os distúrbios de ensino. Por quê? Por que as crianças têm que ser medicalizadas? Então, mais uma pergunta para vocês, com relação a individualizar os problemas sociais. Bom, aqui outra história. Essas crianças na sala de aula, por exemplo, são 30 alunos e o professor está lá e depois as crianças fazem barulho, fazem bagunça, eles não levantam a mão na hora de falar alguma coisa, eles não são violentos, eles simplesmente não prestam atenção e o professor pensa que eles têm que fazer alguma avaliação, aí ele chama a enfermeira, chama o psicólogo e fala para tirar todas as crianças dali, para poder fazer uma avaliação deles, e depois os especialistas definem que eles têm TDAH e dão drogas para eles, depois as crianças voltam para a escola e aquilo é um grande sucesso. E agora os professores estão contentes, os alunos estão contentes, é a mesma situação. E, na verdade, só por causa da bagunça, o professor ficou maluco. E quando você fala para um médico, o médico não vai dar avalio para o professor? Não, ele vai dar remédio para as crianças. Quando você quer fazer esse tipo de pensamento e repensar toda a situação, a situação deveria ser totalmente diferente. Nós temos um comportamento de despolitização. Quando você medicaliza o comportamento, você tira todo o significado disso. Um exemplo foi na União Soviética, alguém deve se lembrar da década de 70, quando nós tivemos um incidente político e uma pessoa foi hospitalizada e diagnosticada como tendo esquizofrenia com ilusões deformadoras. Qualquer pessoa que fosse contra o regime da Rússia naquela época deveria estar maluco. Então, claro que ele era hospitalizado, mas a tentativa foi de tentar cobrir o que ele estava dizendo, despolitizando a situação, dizendo simplesmente que ele tinha sintomas de uma doença. Eu não sei quantos russos realmente acreditaram nessa história, mas essa foi uma tentativa de despolitização. Eu não posso pensar em todas as crianças que também foram constatadas como tendo TDAH simplesmente porque eles sofriam de ter um mau ensino na escola. Mas tornar isso como um sintoma clínico, na verdade, é o que faz com que essas crianças sejam constatadas como tendo TDAH e sejam tratadas como tendo esse tipo de doença. Bom, vamos falar agora sobre a minha própria visão de medicalização.
E como é que eu ligo essa apresentação com algumas das insatisfações que eu tenho em relação à medicalização? Isso é o que eu chamo da patologização de tudo. Tudo acaba sendo patológico no ser humano. E se é patológico, tudo tem que ser tratado. Isso realmente é um problema. Só para contar uma historinha para vocês. Eu já falei sobre uma pessoa, há um artigo também, que foi publicado por uma das pessoas mais estratégicas na área de medicina, e foi publicado em 94. Isso se chama A Última Pessoa Bem, que estava bem de saúde. E a história é mais ou menos assim. Um professor de faculdade numa pequena cidade de Ohio, é uma escola bem pequena, uma faculdade pequena, e esse professor foi para o médico, e o médico deu vários testes para ele fazer, vários exames, como os testes de sangue, raio-x, todo esse tipo de exames. E em todos os exames, o médico deu uma olhada nos resultados e falou assim: olha, eu não acho que você tem alguma coisa errada, mas você é a última pessoa com saúde nos Estados Unidos, a última pessoa que não tem nenhum diagnóstico de doença. E é nesse ponto que a medicalização vai chegar. E nós vamos fazer o nosso próprio diagnóstico. A definição médica de normalidade. A profissão médica na indústria farmacêutica, também conjugado com os médicos, eles são chave na definição do que é normal e do que não é normal. Principalmente em relação ao comportamento e condições normais. Só para dar 3 exemplos. Um deles vocês já devem conhecer e outros 2 talvez não. O primeiro é sobre aquela droga que fez muito sucesso para as pessoas de mais de 50 anos, o Viagra. Eu acho que há muita evidência para sugerir que há pessoas que também têm anemia. Então, à medida que uma pessoa cresce, ele tem a capacidade sexual das pessoas vai mudando também. Não é que ele vai piorando, mas simplesmente muda. Então, quando... Bom, eu acho que é uma história bem interessante. O Viagra foi originalmente desenvolvida... Todos vocês sabem, o nome é o mesmo aqui no Brasil? Tudo bem. Sim? É, o nome é igual. Então, quando o Viagra foi desenvolvido pela primeira vez, ele foi feito como uma droga para hipertensão e não funcionou muito bem. Mas a empresa farmacêutica percebeu que havia venda de medicamento extra. E eles começaram a perguntar: por que vocês estão devolvendo esses comprimidos? Aí as pessoas começaram a falar: bom, espera um pouquinho. Foi aí que o Viagra começou a ser utilizado para disfunções eréteis. E depois eles acabaram mudando um pouquinho o nome original desse remédio para poder adequá-lo ao novo uso dele. Bom, a história é bastante longa, mas eu vou encurtar. O que, na verdade, fizeram na publicidade nos Estados Unidos é que, quando eles promoveram essa droga, eles falaram que eles não iam dizer que isso aí é para problemas de disfunção erétil. E também que era para câncer de próstata ou para diabetes. O que eles perceberam, e que era para poder conseguir um bom mercado, é que o público-alvo deles eram as pessoas mais idosas. E eles acabaram pegando o presidente da empresa, o Bob Dole. E daí ele falava assim: bom, qualquer pessoa de mais de 50 anos pode usar o Viagra. E eles vão se tornar atletas. E aí mostravam os jogadores de beisebol. Aqui no Brasil seriam os jogadores de futebol. E daí o Rafael Palmeira foi pego como garoto propaganda e falava assim: bom, eu uso o Viagra.
E por que o Johnny está rindo tanto? Bom, é que ele veio trabalhar hoje e está muito feliz. Por quê? Porque ele está rindo tanto porque ele tem um novo corte de cabelo? Não. É porque, na verdade, ele está usando um novo remédio. Aí aparecia aquele nome, Viagra. Bom, a questão aqui é que isso não é somente um exemplo de diagnóstico expandido nem nada, mas as empresas, na verdade, hoje estão sugerindo, ou pelo menos eles estão pegando pessoas acima dos 60 e 70, e estão mudando o desempenho deles. E para isso eles estão mudando também as regras para poder vender medicamentos para eles. E as pessoas, na verdade, você pergunta para eles, por que eles estão usando Viagra? Ele começa a contar essas histórias engraçadas, como, por exemplo, um desenho animado que mostrava uma pessoa idosa indo para o médico e com os exames, daí ele perguntava para o médico que remédio ele ia receitar. Aí ele fala para o médico, doutor, o Viagra está certo para mim? Aí aparecia esse grande cartaz dizendo, diga não. Bom, eu acho que esse realmente foi um desenho animado bastante iluminador, que nos fez refletir muito. E a timidez também é um problema que muitas pessoas sofrem. As pessoas podem ser tímidas porque, pode ser simplesmente uma questão de temperamento. E a timidez é algo que muitas vezes não é valorizada, mas as pessoas normalmente são tímidas e doces. Mas há 10 anos a timidez se tornou uma doença. É uma fobia social ou também um distúrbio. Isso é sério. Eu vou contar para vocês a história disso. É sobre essa droga Paxil. Ele tem um nome europeu diferente, eu não sei qual é o nome aqui, mas ele é um antidepressivo. E quando o Paxil foi desenvolvido pela indústria farmacêutica, ele se tornou muito bem sucedido no mercado, as vendas aumentaram bastante. E da mesma forma como o Prozac e muitas outras drogas. Então, ele entrou no mercado como ansiolítico. E depois ele acabou entrando no manual da Associação Médica. E quando o médico diagnostica uma certa doença, eles começaram a dizer que essa era uma doença de ansiedade. E daí depois eles começaram a falar que existia uma condição específica. E aí eles começaram a colocar várias placas em paradas de ônibus dizendo, imaginem você ser alérgico a pessoas. E aí depois dizia assim, você pode ter um distúrbio de antissocial. E depois também houve o comercial que foi passado na televisão e colocando questões como, você tem dificuldade em fazer amigos, você tem dificuldade para ir a coquetéis, você tem dificuldade em falar em público, você tem um distúrbio de antissocialização. E a próxima questão é, se você tem esse tipo de distúrbio, Paxil é realmente a droga certa para você. E ele não é somente um remédio para isso, ele é somente para isso também. E o Christopher Lane, por exemplo, ele disse como poderia ser, como seria uma nova doença, eu não me lembro exatamente do nome, mas as indústrias farmacêuticas não são nada tímidas para fazer uma exploração com seus medicamentos. E depois a outra doença que eu gostaria de falar para vocês é a questão de ser baixo. E a questão de estatura é simplesmente uma questão de tamanho do corpo.
O ser humano tem hormônios e vocês sabem, eu não vou falar de várias controvérsias sobre as pessoas atletas, mas não vamos falar disso. Mas até 85 era muito raro, muito difícil você ter você só conseguia ter um pouco desse tipo de tipo de doença que tem um tratamento heterogênico, que é algo muito semelhante com a doença que é causada por remédios. Isso era utilizado para tratar pessoas que tinham uma deficiência de hormônios. E até 85 era muito raro utilizar isso. E naquela época, a indústria farmacêutica, para benefício de muitas pessoas, com esse tipo de deficiência, desenvolveu um hormônio de crescimento artificial, que era muito mais barato, muito mais seguro e certamente muito mais fácil de promover. E eles só puderam comercializar isso ou promover isso legalmente para pessoas que tinham realmente uma deficiência hormonal, principalmente o Genentech é o nome da empresa, foi agora que eu me lembrei. E eles acabaram promovendo esse medicamento para pessoas que iam aos médicos, então eles recebiam uma amostra grátis desse remédio e era para tratar também crianças que provavelmente tinham uma tendência a ser baixas. E muitas vezes os pais ficavam muito ansiosos em não ter seus filhos que não crescessem. Então, houve uma estigmatização naquela época para que realmente as crianças fossem mais altas e as crianças mais baixas seriam estigmatizadas pela sociedade. Então, os candidatos mais altos seriam aqueles, por exemplo, que seriam os presidentes dos Estados Unidos. Isso foi o que uma pesquisa mostrou. Então, as pessoas começaram a pensar que a questão de estatura baixa teria que ser medicalizada até um certo ponto, principalmente as pessoas que tivessem um distúrbio hormonal muito sério, mas hoje nós temos que as pessoas são consideradas baixas e são normais, simplesmente por uma questão de genética. Há muitos pais que ficam muito ansiosos e acabam levando as crianças ao médico por causa desse tipo de problema, mas a medicalização, nesse caso, não faz com que uma pessoa que tem uma tendência a ser baixa vai se tornar mais alta e nem vai se tornar um atleta, como um jogador de voleibol ou de basquete. Eu percebi que o custo médio, deixa eu ver se eu lembro isso aqui rapidamente. Nós temos normalmente um ganho de 2 polegadas ou praticamente 4 centímetros em termos da estatura da pessoa quando toma esse remédio. E a média de custo é de $10 mil durante 5 anos. São 20 mil dólares. Somente para você crescer 4 centímetros. E, no final das contas, o governo federal dos Estados Unidos investigou o Genentech e, bom, eu não me lembro exatamente, foram $50 milhões naquela época, e o governo gastou esse dinheiro para promover esse dinheiro, para fazer com que as pessoas crescessem. E esse novo medicamento foi aprovado somente para pessoas que tivessem uma deficiência hormonal de crescimento. Para que as pessoas pudessem ser tratadas com esse remédio. Mas eu não estou sugerindo nada, só estou falando que isso é um caso e que muitas vezes existem normas. Você não pode dizer simplesmente para a pessoa que ela não pode ser baixa. Bom, vamos ver o próximo caso. Nós temos uma ampliação do controle social médico. Isso está relacionado com o que eu ouvi hoje à tarde. Há muitos sociólogos aqui que nós falamos sobre o controle social médico, de uma forma como os problemas, definições médicas, enfim,
como se lidam com esses problemas em nome da saúde. Por exemplo, o tabagismo, as dietas, alguma coisa que nós temos nos Estados Unidos fetal alcohol syndrome, é tratado o distúrbio das pessoas que ingerem álcool, as mulheres, enquanto estão grávidas, que o bebê vai nascer com problemas de tendência ao alcoolismo. Então, se a mulher está grávida, ela tem que interromper a ingestão de álcool. Então, as pessoas vão falar, não beba, mas os testes já provaram que se você beber 1 ou 2 copos de bebida alcoólica, não vai resultar em nada grave. Enfim, o bebê não será alterado. Bom, eu não estou dizendo que você deve ou não deve beber enquanto estiver grávida, mas, de qualquer forma, existe esse distúrbio sendo criado. Mas eu acredito que a questão aqui é que é um exemplo de um controle médico-social com relação a essas normas. Então, por exemplo, uma vigilância maior, uma vigilância médica maior. Então, hoje nós temos que tomar cuidado com a nossa pressão arterial, com o colesterol. Então, por exemplo, exames de próstata. Enfim, as pessoas necessariamente estão sob uma vigilância médica. Isso é um controle social médico também. Então, David Armstrong escreveu sobre isso. E também mecanismos de controle social médico. Então, por exemplo, o uso de medicamentos psicoativos para controlar o comportamento das crianças na escola, ou então o comportamento das pessoas que estão em casas de repouso para pessoas idosas. Então, nós estamos falando aqui de medicamentos que tratam de doenças mentais, mas estamos falando de exemplos de medicamentos que controlam o comportamento. Bem, eu já mencionei isso anteriormente. Eu fiquei muito bem impressionado que os psicólogos estejam discutindo como sociólogos. Então, a gente tem um enfoque mais estrito nos indivíduos ao invés do contexto social. Então, isso obscurece as forças sociais e reforça os concertos tecnológicos dos problemas sociais, e às vezes as causas fundamentais, por exemplo, são causas genéticas. Então, gostaria de falar um pouco sobre isso. Eu vou acelerar porque não terei tempo para perguntas. Assim. Então, nos Estados Unidos, há um número crescente de fatores que contribuem para a medicalização são os mercados médicos e os mercados de consumidores. Então, nós temos uma comercialização dos remédios e da medicina, parcialmente relacionada àquela lei de anúncios ao consumidor, e os consumidores se tornaram um fator, um motor para essa tendência. Deixe-me mencionar aqui, uma das áreas mais amplas da medicina comercializada dos Estados Unidos, que a gente não pensamos em medicalização, mas é a medicalização dos corpos. Isso é tratado nas cirurgias cosméticas. Aliás, a cirurgia cosmética é um dos setores que mais desenvolve. Essa cirurgia cosmética ou cirurgia plástica há uma tendência muito grande de se mas não é coberta pelo seguro-saúde. Então, a gente vê muitos anúncios, nós vemos anúncios na imprensa, vemos anúncios nos jornais, exemplos de cirurgias plásticas, programas. Enfim, uma vez que essas cirurgias se tornaram mais seguras, estão aumentando o número, cerca de 25 mil a 50 mil cirurgias por ano. Então, se você olhar as revistas, você vê anúncios nas revistas. Por exemplo, eu estava no consultório do meu dentista e estava lendo uma revista
eu estava folheando aquela revista, que é uma revista chamada Cosmopolitan. Aliás, não devia falar isso porque isso é uma revista para mulheres, é a nossa nova aqui no Brasil. Então, é uma revista muito bonita, cheia de anúncios, e no final tem uma série de anúncios no final da revista que são sobre são os que custam mais, e ele diz que você pode, por exemplo, um anúncio com R$2.999, com o seu cartão de crédito você poderia pagar esse produto. Eles iam ajudar você a obter um empréstimo ao consumidor. Veja, era um consultório médico anunciando um crédito para você fazer a cirurgia plástica. Esse é um exemplo ruim da comercialização da medicina, e nós vamos vendo cada vez mais esse tipo de comercialização e de medicalização. E, claro, todas as pessoas são consumidores. Então, a mudança do papel do médico. Então, os médicos ainda são os atores principais da medicalização. A legitimação, as diretrizes, compêndios oficiais, especialistas. E agora, eles têm novos concorrentes. Se vocês não conseguem ler, eu vou ler para vocês. Os pacientes sabem mais sobre as doenças do que eu mesmo. Eu tenho que ter um acesso de internet mais rápido. Quer dizer, o médico reclamando que os pacientes sabiam mais do que ele mesmo sobre as doenças por consultar a internet. Então, o que eu vi hoje à tarde com relação ao TDAH, eu falei sobre a desmedicalização, e um dos problemas da medicalização, pelo menos nos Estados Unidos, mas eu quero observar isso no sistema, é que não há forças que contrabalancem isso. Então, nós temos indústrias todas mostrando a medicalização, mas eles não têm uma força que contrabalance isso. Ou seja, é como um tsunami de medicalização, e nós temos algumas ilhazinhas de resistência que tentam sobreviver. Enfim, proteger as pessoas contra esse tsunami de medicalização. Então, eu vou mencionar alguns exemplos de resistência. Esse movimento GLBTQI é o movimento gays e lésbicas. Eu não sei o significado de todas as letras. Gays, lésbicas, bissexual, transexuos, enfim, todas as pessoas que têm diferenças sexuais. Bem, na verdade, é um rótulo aí. Então, é uma resistência, é um movimento a favor da desmedicalização. Então, distúrbio da identidade de gênero, GID. Então, na verdade, parte da comunidade quer essa desmedicalização. O movimento dos direitos das pessoas com deficiência, não sei como é no Brasil, mas nos Estados Unidos, as pessoas que têm deficiências, elas cada vez mais dizem, o meu corpo tem uma deficiência que foi criada pela sociedade, mas isso não é meu problema, é problema da sociedade, eu ser portador dessa deficiência. Então, é um movimento muito atuante contra a discriminação, ao invés de mais medicalização. O movimento a favor do parto não é que vai desmedicalizar o parto, mas é poder voltar a ter parto em casa. Enfim, nós temos agora uma tendência a voltar a ter partos em casa, mas, enfim, é uma tendência pequena ainda. E também nós temos outras bolsões de resistência, com TDAH, que nós temos na internet vários movimentos. Temos um movimento que é um movimento marginal, que é um movimento de cientologia, que o Tom Cruise é um dos mais famosos representantes. Eles não acreditam em droga nenhuma. Eles na verdade, escolheram o TDAH como o carro-chefe para falar contra a medicalização dessa condição. A obesidade também. Então, hoje, as mulheres obesas são BBW em inglês, são belas e mulheres grandes, de tamanho grande. Então, na verdade,
as pessoas são medicalizadas para perder peso, todo esse tipo de coisas, mas a noção aqui é aceitar-se como são e serem aceitas como são. Essa FSD é uma disfunção sexual feminina. Então, na verdade, é o que chamamos de frigidez, e estão buscando um Viagra feminino para tratar disso, mas isso também é combatido, é um bolsão de resistência, porque não existe essa questão de... Bom, com relação à anorexia, não sei se vocês têm os sites pró-anorexia. Então eles dizem o seguinte: anorexia é um estilo de vida, não é uma doença, mas eu vou dizer a vocês, não, anorexia pode matar você. Mas eu gostaria que vocês observem isso, essas pró e contra a anorexia. Enfim, uns que consideram uma doença e outros que dizem que não, que é um estilo de vida. Eu não, que os anoréxicos não devem ser tratados ou medicalizados, mas enfim, eu sugiro que vocês consultem a internet para ver os dois lados da questão. E quem que vai... já há uma escolha para a medicalização da anorexia. No caso da obesidade, também há uma medicalização. Agora, eu gostaria de falar um pouco mais em detalhes, mas eu vou resumir aqui. Você pode ter intervenção médica sem medicalização. Então, nós falamos em prevenção. Vou dar um exemplo onde nos Estados Unidos teve muito sucesso. Não, muito não, um sucesso relativo. Nos anos 60, nos anos 70, nós começamos a ver problemas particulares se tornarem públicos. Por exemplo, abuso sexual de crianças, espancamento. Então, isso acabou sendo medicalizado. Mas, pelo menos nos Estados Unidos, não se tornou medicalizado. E esse foi o seguinte: é o que se chama violência doméstica contra a mulher, não é? Espancamento da mulher. Mas o movimento feminino, movimentos pró-saúde, viram como solução do problema duas coisas: abrigos para as mulheres que estavam sofrendo esse abuso, essa violência doméstica, e a outra foi dar poder a essas mulheres, dar uma autonomia, não dar medicamentos. Então, os médicos da saúde pública se reuniram a esse movimento e desenvolveram formas nas quais se pode evitar a violência doméstica. E não foi tornando isso um problema clínico, mas uma síndrome de espancamento. Não, nada disso. Foi encontrar formas nas quais dar poder à mulher e encontrar locais seguros para essas mulheres, abrigos e formas de combater essas violências domésticas e ensinar as crianças sobre isso, o que as crianças podem e devem fazer, o que é aceitável e o que não é aceitável. Enfim, tivemos um sucesso relativo sem medicalização. Então, os médicos da saúde pública estão envolvidos diretamente com essa questão da violência doméstica. A minha pergunta é a seguinte: pode haver outras abordagens de saúde pública com relação a problemas que podem ser medicalizados? Eu gostaria de falar um pouco sobre algumas fronteiras da medicalização. E eu tenho algumas imagens que eu gostaria de mostrar. Bem, como eu disse anteriormente, a genética é o futuro. Na verdade, a medicalização da vida, ela acaba passando pela genética, principalmente em termos de melhoria genética, mas eu não vou aprofundar esse tema. Então, após o projeto Genoma Humano, que foi de 1989 até 2001, foi o mapeamento genético, o mapeamento do genoma humano, que foi bastante bem sucedido. Então, bem, a segunda questão aqui, na fronteira de medicalização, um risco, é a medicalização do risco. Bem, nós temos o risco de ter mais e mais condições que estão sendo medicalizadas como o risco. Então, nós temos que tomar cuidado com relação, por exemplo, a questões de problemas cardíacos, obesidade e outros problemas. Não estou dizendo que não sejam fatores de risco sérios, mas são exemplos de medicalização.
Bom, esse é um exemplo que eu falei de um jogador de futebol americano, e aqui o treinador, e ele está fazendo, ele faz o anúncio de Levitra, que é um concorrente do Viagra. Então, eu já falei também das empresas farmacêuticas, do seu papel, e medicamentos anti-idade, anti-envelhecimento. Então, para cada questão, nós temos um medicamento. Então, nós temos, por exemplo, uma sociedade de medicamento, de medicina anti-envelhecimento. Então, o que as pessoas querem fazer, gastando milhares de dólares, é transformar o envelhecimento normal, transformar isso num problema médico. Então, por exemplo, esse é um exemplo da revista Business Magazine, onde nós temos um remédio chamado Jovem para Sempre, Forever Young. Eu também falei sobre as melhorias médicas, eu vou dizer o seguinte, essa é o café onde você faz o desenvolvimento genético. Então, a especialidade hoje é a seguinte, nós podemos combinar genes de pessoas magras, nós temos aqui pessoa que vai ter pernas longas, um QI de 160, enfim, é um menu como se fosse uma lanchonete, você manipula geneticamente o ser de acordo com os seus desejos e o que tinha lá no cardápio. Eu disse aqui, veja isso aqui, a gente precisa prestar atenção nisso aqui na internet. Por exemplo, os médicos são muito importantes na nossa sociedade. E quando eu estou doente, eu vou ao médico, mas para muitas pessoas que buscam a internet para fazer um autodiagnóstico, se automedicar, elas querem medicamentos, e esse que é o problema do futuro. A pessoa já quer ir ao médico pedindo um medicamento. Aqui são exemplos que eu não tenho nenhum do Brasil, mas aqui são assim, a globalização do TDAH. Na minha próxima palestra eu vou falar sobre isso. Esses aqui na parte de baixo, eu não sei se vocês conhecem um seriado chamado Cheerios. Um seriado de prática médica. Esse aqui é o meu livro, A Sociedade da Medicalização. Muito obrigado por sua atenção. E agora, se quiserem me fazer perguntas, eu estou à disposição. A moderadora poderá lê-las e, por gentileza, podem me dirigir perguntas, seria um prazer em respondê-las. Orientada pela coordenação à distância, que em função do horário, porque ainda vamos ter uma apresentação da Orquestra de Birimbaus, e já tenho avançado da hora. Nós vamos receber algumas perguntas por escrito, e o professor vai selecionar umas 2 ou 3 para responder. Lembrando que no sábado, amanhã à noite, o professor Steven Strauss fará uma palestra sobre a questão da dislexia, e no sábado pela manhã, às 10h30, o professor Peter Conrad falará especificamente sobre a questão do TDAH. Então, ainda poderemos ter bastante tempo com ele. ADHD. So we will have some more time with Professor Peter Conrad. Olha, se forem perguntas, eu detesto essa palavra, objetivas. Mas, enfim, se forem perguntas, eu acho que tudo bem. O que é mais complicado é se as pessoas se alongarem, porque aí a gente pode perder o tempo de ouvir o professor. Ele prefere por escrito, né? Ele está avisando que ele prefere por escrito. Já tem uma que ele já vai responder. Alguém perguntou sobre bullying. Bullying é um fenômeno interessante. Eu estive num ano sabático entre 1966 e 1967 e enfim, os jornais falavam muito sobre bullying. Nos Estados Unidos não era um problema nessa época, em 66, 67, mas agora é um problema e parece que está aumentando também nos Estados Unidos esse problema do bullying. Eu não sei como é que é no Brasil, mas nos Estados Unidos
se tornou um problema social, mas não foi medicalizado ainda dessa forma. Mas é uma coisa. Eu estava lendo um jornal ontem, no avião, eu estava vindo para cá. Ontem, hoje, não lembro porque eu não dormi muito bem. Mas, enfim, falando do TDAH no Reino Unido, então está havendo um número crescente de crianças que têm TDAH, também estão sendo vitimizadas ou são os que causam o bullying. Então, isso é interessante. Eu não tinha pensado, pelo menos até aqui eu não tinha. Ontem eu estava lendo isso, mas, quer dizer, eu acho que a gente tem que prestar atenção. Quer dizer, o bullying também vai ser medicalizado, mas talvez seja medicalizado através de alguma coisa como, por exemplo, como TDAH ou distúrbio de oposição. Bom, eu seria assim, por exemplo, que você quer pintar a sala? Não, quer dizer, eu estaria sempre sendo do contra, um distúrbio da pessoa ser sempre do contra. Mas eu gostei muito dessa pergunta, mas eu não sei a resposta, se bullying vai ser medicalizado ou não. Ok. Eu vou, se vocês me permitem... Well, if you allow me... Se o professor me permite vocês, eu vou ler as 3 questões para ele poder fazer uma síntese, né? Porque eu acho que colocaram algumas questões que são todas interligadas. A força política e econômica que o movimento dos homossexuais tem é bem maior do que no caso dos diagnósticos de aprendizagem. Fico na dúvida sobre se os diagnosticados disléxicos, hiperativos, eu estou dando um tempo para a tradução para ele, conseguirão realizar essa luta no sentido da superação desse olhar medicalizado. O que o senhor pensa sobre isso? Medicalization site that they are really regarded as being for. Tem um outro que coloca aqui. No Brasil, atualmente, o professor também tem sido bastante medicalizado, principalmente com o diagnóstico do burnout, a síndrome do burnout, que é a grande moda entre os professores. E, pelo olhar da sociologia, o senhor considera que a medicalização tem relação com questões corporativas de algumas categorias profissionais? E o interesse da indústria farmacêutica, que é muito forte na sociedade atual. Podemos afirmar que é uma necessidade culturalmente implantada através das várias mídias e não uma necessidade socialmente legítima? Precisamos politizar a supermedicalização? Eventos como esse estão no caminho certo? Another conference. Bom, aqui nós temos outra conferência já, só para responder as perguntas. A resposta para a primeira pergunta é sim, eu concordo, mas não tenho mais nada a dizer. Eu acho que o exemplo dos homossexuais é muito interessante, porque ele mostra como é importante a gente tratar essa questão da medicalização e mover-nos para a desmedicalização. Imaginem as crianças dizendo coisas como distúrbios de aprendizagem e que isso aqui é bom. Quaisquer que sejam esses grupos políticos, o TDAH é bom e a homossexualidade é bom, a homossexualidade não é uma doença, ele é um estilo de vida. Não, imagine as pessoas dizendo isso. A resposta é, nós temos que fazer alguma mudança política? Provavelmente sim. E parece que é o que os grupos estão fazendo aqui. A questão de despolitização pelas pessoas que representam as crianças, em vez de ser feito por outras pessoas. Bom, eu acho que essa aqui é outra questão a ser abordada. E daí eu acho que passo para as outras 2 perguntas. Eu penso em genética várias vezes. Eu vou falar um pouquinho mais na minha apresentação de sábado. Para aqueles que quiserem vir aqui no sábado e passar um tempo comigo.
nós temos cada vez mais evidências, ou pelo menos mais sinistros, de relações genéticas com isso ou aquilo. E o TDAH também é um dos itens. Desde 95, nós temos visto predisposição ao TDAH, que normalmente vem, por exemplo, de um aspecto genético. Isso já foi diagnosticado no pai, por exemplo. Mas mesmo se esse fosse realmente o caso, eu acho que seria interessante. Eu não tenho nada a ver com discapacidades de aprendizagem, mas algumas coisas. Por exemplo, algumas crianças podem dizer: bom, o Joãozinho ou o Sam já é assim desde que ele nasceu. Sempre foi assim, sempre foi muito ativo, sempre foi muito agitado. Ele sempre fica se movendo de um lugar para outro. E talvez, só talvez, alguma das coisas que nós chamamos de TDAH, não todos os casos, mas às vezes algumas coisas podem ser somente uma questão de temperamento. E as crianças não têm que ficar sentadas na escola 10 horas por dia. E centenas de anos atrás, por exemplo, ninguém conhecia isso. Mas hoje, nós temos diferentes exigências sobre as crianças e o ambiente não é muito bom. Então, eu acho que a questão é que não existem diferenças genéticas, mas isso não significa que haja uma doença. Se a pessoa é canhota, a pessoa não é doente. Quantos de vocês aqui são canhotas? Pode levantar a mão, sem vergonha. Vocês são perfeitamente saudáveis para mim. Mas, talvez, isso seja uma evidência que possa ser genético, mas se esse é um problema de diferença genética, não significa que seja uma doença. A mesma questão sobre o tipo de cabelo, por exemplo. Então, nós temos que ter muito cuidado ao tratar desse tipo de situação. Eu vou falar também um pouquinho mais no sábado. O autismo, por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos uma epidemia de diagnóstico de autismo. E há um grupo de pessoas que resiste a isso e eles se chamam de não diversidade. Sim, nós temos essas diferenças, mas isso faz parte das diferenças dentro do espectro humano. E isso não é uma doença, é simplesmente uma diferença humana. E o que se chama de autismo, nós o chamamos como nós somos. E eu não estou sugerindo que nós deveríamos fazer isso com os distúrbios de aprendizagem, como, por exemplo, algumas diferenças. Mas se nós não tratarmos as pessoas, elas vão acabar ficando para trás. E nós estamos falando de algumas coisas que são muito importantes na nossa sociedade. Mas, de qualquer forma, a gente vai falar sobre genética e condições genéticas em outra questão. Sobre esse distúrbio do burnout, eu acho que esse conceito já chegou aqui no Brasil, foi o que eu soube aqui. Isso surgiu nos Estados Unidos na década de 80 e 90. E eu não sei se realmente isso tem tanta medicalização, mas eu acho que existe um tipo de psicologização dessa condição. Então, as pessoas não estão mais interessadas no que eles estão fazendo porque o trabalho deles é monótono ou porque eles não se sentem mais vinculados àquele tipo de atividade. Eu não ficaria surpreso se isso fosse medicalizado. Mas, até quanto eu sei, eu acho que isso não é tão medicalizado como ele é psicologizado. Okay. Nós precisamos de algo aqui, eu não tenho nada para... Não sei como anotar aqui, vamos ver. Desculpe, pessoal. Eu tenho um distúrbio aqui, que eu tenho aqui uma sentença incompleta. Eu não tomei o remédio hoje, então eu não fiz a anotação completa aqui da questão. Mas eu vou dar para vocês um outro exemplo. É uma última pergunta. Tudo bem, não tem problema. Eu vou dar a resposta. Uma das coisas que nós temos na medicalização e que vai para o futuro são as linhas entre a ampliação e a medicalização. Alguns de vocês devem pensar que nós temos acadêmicos e professores e pessoas da minha idade vão ter
gostariam de ter melhor memória. E é claro que vão criar memórias nos próximos anos. E também tratamento para Alzheimer, que realmente será muito útil para pessoas com esse tipo de doença. Mas é claro que eles não vão lembrar de tudo, mas pelo menos eles vão poder reter um pouco mais de memória do que a doença prejudica eles. Mas haverá as mesmas drogas para pessoas também não ficarem bobas. E nós vamos também ter novos distúrbios, novas doenças. E outro se chama distúrbio de deficiência de memória, ou também de déficit de memória. E vocês vão fazer um teste para isso, para saber se vocês têm esse tipo de distúrbio, e as indústrias farmacêuticas vão ficar assim todas correndo para poder encontrar um remédio para poder fornecer para vocês. E os meus alunos dizem, bom, isso é ótimo, você vai poder fazer esse tipo de exame, e eu vou trabalhar com biologia, com química, para poder ter melhor memória. Mas imaginem tomando esse remédio, e aí vocês vão ficar com a mesma cara aqui. Aí as pessoas vão olhar para você e a melhor palavra que você vai ouvir é o quê? Tem algo a ver com rejeição, alguma coisa a ser dita para uma memória seletiva? Então, eu só gostaria de deixar vocês com essa ideia. Mas a questão de medicamentos para memória, simplesmente para você poder se lembrar de coisas que você não se lembra mais, o que é isso? Vamos pensar nisso. Muito obrigada. Bom, acho que dispensa qualquer comentário, né? O professor Peter realmente nos brindou com uma aula brilhante e nós só podemos agradecer a ele. E eu peço a vocês que esperem ainda, porque ainda não acabou o evento de hoje. Para o fechamento dos trabalhos de hoje, eu chamo a vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia, Maria de Fátima Nassif. Quero falar da grande satisfação de ver acontecer esse encontro, que é fruto de muito trabalho, de muita dedicação de muita gente, e agradecer a presença de todos. E queria dizer que a polêmica em torno desse tema, ela justifica realmente essa discussão, a apresentação de vários pontos de vista diferentes que vão enriquecer esse debate e ajudar o posicionamento com relação ao fenômeno da medicalização, né, que é crescente na nossa sociedade. Nós do Sistema Conselho de Psicologia temos promovido discussões amplas sobre esse tema, que é um tema que nos preocupa sobremaneira, né? E nós não nos colocamos refratários à discussão sobre os chamados distúrbios de aprendizagem, de comportamento, mas nós temos nos manifestado muito firmemente contra esse processo crescente de medicalização da sociedade. Do mesmo jeito, e mais especificamente com relação à escola, né? Do mesmo jeito como temos nos manifestado também de forma muito firme a respeito de um fenômeno paralelo que é o da judicialização do cotidiano.
Nós entendemos que a prática psicológica na escola, ela tem especificidades que são relacionadas ao campo educativo e à aprendizagem, mas não ao campo do diagnóstico, que entendemos que é da área da saúde, que pertence sim à saúde. Nós defendemos a saúde como um direito humano fundamental, defendemos de forma intransigente o acesso universal à saúde e o aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde. Mas entendemos que o diagnóstico dos chamados transtornos de aprendizagem não pertence à área da escola, né? A medicalização, na nossa visão, ela culpabiliza o indivíduo por um fracasso que não é dele, né? No caso, o fracasso escolar. No caso, o indivíduo é uma criança ou um adolescente, né, de forma prioritária. Esse processo desresponsabiliza a escola, naturaliza e minimiza as dificuldades históricas do sistema escolar, as dificuldades estruturais, pedagógicas e relacionais. E confunde a natureza dos papéis profissionais, das instituições e das políticas públicas. E nós vemos com muita satisfação, conforme o professor falou, que já começam a haver movimentos de resistência contra isso, né? E vemos também com satisfação que essa discussão está presente em várias áreas já do conhecimento e várias áreas profissionais. Então, queremos só agradecer a presença de todos e, mais uma vez, dizer da importância desse evento e desejar que ele seja muito produtivo para todo mundo. Aí. Obrigada. Professora Marilene Proença, por favor. Bom, eu acabei de inaugurar mais uma nova síndrome, que é de esquecer de agradecer à comissão científica, que tanto participou, né, deste evento. Eu queria pedir uma salva de palmas. Agradecer aos colegas que leram os trabalhos, né, que se transformaram nos pôsteres e que estão expostos aqui no mesmo andar em que esse auditório está, né? Então, nós podemos amanhã também visitar os pôsteres e temos uma transmissão de vídeo que vai passando também para nós, vídeos sobre a medicalização. E agora a gente vai ter, finalizando o dia de hoje, nós queremos convidar a Orquestra de Birimbaus do Morro do Querosene, com a direção e a regência do mestre Dinho Nascimento. Essa orquestra de berimbaus do Morro do Querosene está lançando o seu primeiro CD com berimbaus cuidadosamente afinados e agrupados em naipes, que é o berimbau gunga, ou berra-boi, com um som grave, o berimbau de centro, com um som médio, e o berimbau viola,